Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Hoje vai ser um tema, uma pergunta, uma colocação extremamente simples, né? Que é uma investigação sobre o que é o mundo real. Bom, é uma pergunta interessante porque a primeira reação que vem ao meu ser, essa pergunta cai, sabe, como que se fosse uma pedra no lago, sabe? Quando a pedra cai no lago, cria umas ondas, né? Então, a partir dessa pergunta, como que a gente se conecta com o universo inteiro, porque existem múltiplas realidades, não existe apenas uma realidade. E para dar início à conversa, eu me proponho a fazer o seguinte exercício. Me colocar em um ponto zero de fechar o olho. No momento em que eu abro os olhos, ou abro meus 5 sentidos para captar o que está no mundo, né? O que está ao meu redor. E aí a minha proposta é entrar em câmara lenta. Vamos fazer esse filme quadro a quadro para poder entender, né? Porque a partir do momento em que eu desperto, meus 5 sentidos captam o que está fora do meu ser. Cores, formas, cheiros, tatos, enfim, os 5 sentidos primeiro, né, captam e entram no meu ser. Essa leitura é um processo extremamente rápido, né, um processo instantâneo. Ele provoca imediatamente o surgimento de um binômio sentimento-pensamento, né? E esse sentimento-pensamento traz à minha consciência uma leitura daquilo que entrou no meu ser. E essa leitura, esses sinais que entraram foram traduzidos pelos arquétipos de memória que eu tenho em mim. Então, cheiros agradáveis, cheiros desagradáveis, cores fortes, cores fracas, enfim, sons irritantes, sons amenos, tranquilos, tudo isso entra no meu ser, minhas memórias traduzem isso a sentimentos prazerosos ou sentimentos de irritação,
surgem ideias, surgem julgamentos, surgem imagens, e isso começa a ter na minha mente consciente uma primeira leitura daquilo que será a minha realidade em relação ao que eu estou captando desse universo. Então, esse é um aspecto no meu modo de ver. É uma tradução que passa a ser a minha primeira realidade. Mas há infinitas outras realidades acontecendo simultaneamente que eu nem está na minha mente consciente. Minha mente consciente processa 10%, processa 2.000 bytes de informações por segundo. Minha mente inconsciente processa 400 bilhões de bytes de informação por segundo. Né? Então há uma realidade química, física ocorrendo no meu corpo devido a essa leitura externa que eu nem estou consciente. Então é uma outra dimensão da minha realidade química. Né? Isso é o que está acontecendo dentro de mim. Agora, um outro ser que está do meu lado, vendo a mesma situação externa, poderá ter uma realidade totalmente diferente. Consciente e inconsciente. Então, assim, o que é real? Né? O que é real para mim pode não ser para você. Pode ser algo agradável para mim e desagradável para você. Então, a realidade em si, ela existe dentro de mim, dentro do meu consciente e do meu inconsciente. Esse mundo que eu interpreto como real, né? Bom, à medida que você foi falando, eu fui tentando mastigar aqui, tentar criar, imaginando uma analogia mais próxima, tentando se ater exatamente ao ponto aí da sua colocação. Eu enxerguei uma situação em que uma família mora num prédio e o pai diz para o filho: escuta, vai ali na venda e compra X. Aí o garoto se prontifica, desce o prédio, o pai ainda fala: eu vou ficar olhando você daqui. E para chegar nessa venda ele tem 3 caminhos diferentes, cada qual com as suas nuances, curvas, retas, inclinações. São realidades ou são caminhos diferentes para chegar até a venda e poder comprar. Nesse momento, quem é o pai pouco importa. Eu acho que uma hora a gente vai falar de quem é o pai que mandou o cara ir lá na venda. Por que ele assumiu o caminho A ou o caminho B? Também é uma outra realidade que a gente vai acabar discutindo. Mas por um acaso ele acaba indo pelo caminho A até a venda. E no caminho ele inclusive passa por outras pessoas, né? Aí tem uma frase que é popular, mas é interessante, que diz que há quem passe pelo bosque e sequer veja as árvores, né? Então a realidade do garoto ela é absolutamente distinta da realidade do semelhante que passou ao lado dele. Absolutamente distinta. Porque o garoto tem uma percepção da vida, uma capacidade de absorção do universo à sua volta, vamos imaginar, mais limitada do que um adulto. Por sua vez, o adulto ele vai ter uma percepção também limitada pelas preocupações, pela vida e pela maneira que ele construiu a realidade dele. Então, eu acredito que essa maneira de enxergar a vida, da dependência do meu real, quando você coloca com relação às memórias, vinculado às minhas percepções, no fundo a gente fala que o universo é extremamente plástico, né? Eu acho que o grande ponto da questão é essa, é a plasticidade do universo. Porque tanto a criança quanto o adulto estão vivendo a realidade. Mas a realidade de cada um deles naquela situação. Exatamente, que é pautado pelas memórias que você tem gravado desde a tua infância. Porque, por exemplo, um cheiro pode ser agradável para mim e tremendamente desagradável para você, por questão de uma experiência agradável que eu tive quando era infância
ou uma experiência desagradável que você teve quando criança, né? Um gesto facial, para mim pode significar uma coisa, para você outra, devido à tua experiência de vida. Então, nossas memórias estarão sempre traduzindo aquilo que meus sentidos capturam. Então, mas o que você está falando aí, tem um ponto aí que eu questiono um pouco. No fundo, então, somos agentes passivos de um universo real que já existe. Porque o caminho está lá. Não foi o garoto que fez, nem o pai dele, ele está lá. Então o universo como um todo, aquilo que a gente chama de realidade, já existe. E cabe a nós administrar a maneira que nós estamos interagindo com ele, guardando memórias boas ou memórias ruins, e vivendo dessa maneira. Aí a gente vai entrar na rotulação que a gente falou na última vez. O fato que observamos existe, né? A forma com que eu absorvo ele, como você fala, o caminho, né? Eu entro por um caminho, a forma que eu vejo esse caminho, para mim, será de uma forma, para você será de outra. Vai depender da minha trajetória de vida. Então, mas e se a gente tentar... isso que eu acho que você falou, é isso mesmo. Mas e se eu tentar imaginar que, à medida que eu estou caminhando pelo caminho A, ou em relação até com as minhas memórias, e obviamente eu construo, eu sou fruto e estou construindo ao mesmo tempo essa relação a cada dia, não é isso? Uhum. Porque eu vou criando novas experiências e vou construindo Exatamente. uma zona de conforto na minha cabeça e vou vivenciando isso e Exatamente. Caminhando por ela. Muito bem. Mas até que ponto, e a minha pergunta é capciosa aí, mas quando eu entro pelo caminho A, eu acabo entrando em sintonia com esse caminho, eu também não transformo esse caminho, ou sempre eu vou ser espectador? Entendeu a minha colocação? Porque para mim existe uma sincronia óbvia, né? Do meu ponto de vista, existe uma sincronia óbvia, e tanto o universo influencia o indivíduo, como o indivíduo influencia o universo. Se eu enxergar que isso é plástico, então, o ponto aí é a colocação inicial que você fez quando você falou da memória. Por isso, desculpa interromper, por isso que eu falei, é tão complexo o tema que a gente tem que ir quadro a quadro para poder analisá-lo, porque quando eu falei, as minhas memórias provocam sentimentos e pensamentos, é no instante zero, é no momento zero, né? Veja, eu ainda não comecei a interagir com esse meio externo na minha análise, né? Porque eu estou passando o filme quadro a quadro. Certo. Então, o primeiro momento, a minha primeira leitura será X provocada pelas minhas memórias. Mas o quadro seguinte, né, será outro momento. Ou seja, a partir do instante em que eu rodo o filme, eu passo a interagir com esse universo externo. E essa minha primeira leitura pode mudar. Então, mas aí... Vai mudar. Não, vai mudar, mas mas aí eu vou, de novo, citação, não tem jeito, né? Que a mente é um sábio servo, mas é um cruel senhor. Porque a partir do instante, eu estou no seu momento zero, eu comecei a dar o primeiro passo, eu não vou dar o segundo passo se eu não tiver recordação do que foi o primeiro passo. É um mecanismo, a meu ver, que ajuda a construir a minha realidade e que me escraviza ao mesmo tempo nela. Em termos, né? Porque a vida é dinâmica, você não consegue detê-la. Então, eu entendo então, isso. Mesmo que você fique paralisado, né? O tempo está se movendo. Está fluindo. Né? E essa dinâmica trará novas percepções
trará novas leituras, trará novos sentimentos e pensamentos. E essa dinâmica é aquilo que vai mudar a tua percepção em relação ao que está fora de você, né? E aí entra num problema extremamente complexo, né? Da interação com o meio. Que eu acho que esse é um tema que já entra na física quântica, entra numa complexidade muito maior, né? Como que eu interajo com esse meio? Porque eu não sou passivo, eu sou ativo, interagindo com esse meio. Então, ativo, exato. Você colocou 100% ativo. O caminho, né? À medida que eu percorro o caminho, por exemplo, né? Eu estou me conectado com esse caminho, energeticamente. Então, não perde esse ponto aí. Olha, eu vou chegar aí. Então, começa em instante zero, e aí vão havendo uma sucessão de momentos, né? E que esses momentos eles vão se ajustando de tal maneira a fazer um sentido para mim. Eu acredito aí que para que exista de verdade interação e que nós não nos tornemos fruto da nossa mente, do nosso hábito, né? Para mim o hábito é o que você falou, o tempo passa, mas todo dia o camarada acorda, ele faz A, B, C, né? É um trabalho de Sísifo, né? Ele vai e volta sempre. Volta ao exemplo do garoto percorrendo até a tenda, né? Sim. Veja, ele saiu do prédio, está caminhando. À medida que ele está caminhando, ele está olhando um arbusto, ele está olhando uma outra pessoa, né? Ele está captando aquilo que a vida dinâmica que está nesse caminho. Certo. Né? Essas leituras que entram, que são captadas pela visão, pela audição, etc., vão criando nele sentimentos e Exato. pensamentos. Sim. Também pode ser que ele esteja ausente de toda essa leitura, simplesmente porque está absorto nos seus pensamentos. Ele está tão absorto numa preocupação que tem que ele chega na tenda e não enxergou nada do caminho. É outra realidade. Sim. Percebe? Mas se ele está caminhando de forma consciente, olhando o arbusto, olhando outro ser humano que passou, se ele falou bom dia, né? Se ele se conectou energeticamente com essa pessoa e ele teve sentimentos do estado emocional desse outro ser, tudo isso vai, né, fazendo uma leitura dele. Ele vai captando uma realidade que é dele. A realidade dele. Isso sim. Por exemplo, eu estou nesse caminho, vejo você e vejo, puxa, esse ser está com um aspecto de preocupado. E pode ser que não seja, pode ser que ele está simplesmente lembrando um filme, né? É minha realidade. Então, o que é real? É real aquilo que eu capturo, né, com minhas memórias, com meu mapa mental. E construo uma leitura. Tá? Eu tenho eu extraio dessa visão toda periférica, né, um resumo disso, que são sentimentos e são pensamentos. Isso constitui uma realidade. Esses sentimentos e pensamentos vão criar em mim uma outra realidade bioquímica. Sim. Né? Que é outro tema para a gente ver como que a gente essa realidade afeta nosso equilíbrio emocional, por exemplo. O fato é que esse meu estado, esse meu pensamento e meu sentimento vão me colocar em um estado bioquímico, bioenergético, que me conecta com essa realidade externa, que é outra coisa. Então a gente tem que definir assim. Por um lado eu tenho o mundo real, a outra coisa é
a interação do indivíduo com o mundo real e talvez num terceiro momento como é que ocorre essa leitura desse mundo real dentro do indivíduo. Isso. O mundo por isso que talvez usar a expressão que o mundo real, o universo como nós o conhecemos em todos os aspectos, né? Vai da pedra na rua a hora que eu estiver andando até Vênus atravessando a órbita da Terra. Todo esse movimento é o mundo real, mas de acordo com a minha capacidade de percepção dele. É perfeito. Ponto. Você sabe, tem um exemplo, eu não sei se você conhece isso, é um exemplo de história. Quando os espanhóis chegaram na costa e pararam as caravelas, durante 3 dias os índios não conseguiam ver as caravelas. Perfeito, isso mesmo. Porque eles não tinham na sua memória... Não existe, a caravela não existe. A figura. Né? A caravela não existe. A forma. Mas a caravela, não, para eles não existe, então literalmente não há. Então, quer dizer, a dificuldade que ele teve de perceber algo, essa dificuldade ela vem pela capacidade de conhecimento, talvez até pela frequência em que o indivíduo acaba oscilando e ele vai conseguir perceber algo que está abaixo da frequência dele ou no mesmo nível da frequência dele. Acima dessa frequência, provavelmente só se algo aparecer para ele, porque senão ele não consegue perceber. Então, o exemplo que você traz já nos leva a um outro universo de realidade, né? Que justamente é a física quântica. Né? Sim. Quando você fala em frequência, então, assim, nossos pensamentos são frequências. Sim. Né? Nós somos frequência, nós somos constituídos de partículas, né? Então tudo é vibração, tudo no universo vibra, tudo é luz, tudo é fótons, enfim. Acho que hoje não vamos entrar nesse universo, mas sim, a explicação do porquê que algo que não está no teu universo consciente nunca esteve, você não consegue enxergar, porque é uma outra frequência, sem dúvida nenhuma. Então isso é importante. Por quê? Porque, então, para mim essa definição ela é importante porque, outra frase, mas assim, o universo é para mim do tamanho do meu conhecimento. Perfeito. Né? Mas não necessariamente isso está vinculado à cultura. Não, eu não acredito que isso esteja vinculado à cultura. Isso muito provavelmente está vinculado à frequência da pessoa e não à cultura dela. Claro que a cultura agrega, né? Isso é óbvio, mas a minha capacidade de perceber o universo à minha volta está diretamente relacionado à minha frequência. Com isso, eu não estou falando que o universo é relativo à minha pessoa. O universo é. Como eu consigo interagir com ele ou perceber essa realidade, vai depender da minha frequência. Como no caminho, o garoto está enxergando a formiguinha atravessando a rua e passa um camarada desesperado porque ele precisa pagar a conta de água e não tem dinheiro. O cara não está vendo formiga, garoto, árvore, ele não está vendo nada. Ele está com a cabeça numa outra frequência, numa outra órbita, e aquele universo do garoto absolutamente não existe. Então deixa eu trazer isso talvez a uma linguagem um pouco mais comum. Quando você fala dessa frequência, eu vou trazer a palavra onde está minha consciência. Melhor, ótimo. Ok? Ótimo. Então, assim, se minha consciência está presa numa preocupação, o nível de percepção desse universo externo se reduz muito. Sim. Agora, quando minha consciência está equilibrada e conectada ao todo, eu tenho muito mais possibilidades de enxergar desde a formiga que está no caminho até o ser que passou correndo preocupado. Então, aí entramos numa outra
numa outra possibilidade do ser humano, né? Que é o estado de presença. Ah, não, sem dúvida. Ou seja, onde eu estou com minha consciência. Sim. Então, se eu estou conscientemente conectado com o externo para fazer essa leitura que eu te falei, então eu estou predisposto e dilatado a fazer essa leitura para fora. Né? Se eu estou preso, minha consciência está presa no sentimento do meu problema, da minha dor, eu estou para dentro, a minha leitura externa e a percepção dessa realidade externa é mínima. Né? Então aí entramos na questão do estado de presença. Né? Onde eu estou? Eu estou para fora? Estou para dentro? Onde eu estou? Conscientemente. Bom, para tentar apertar talvez uma conclusão forçada, acho que os dois concordam que o universo é algo real. Sem dúvida, o universo é real. A minha percepção dessa realidade é que varia. É que varia. E ela está intrinsecamente ligada à minha capacidade de ler esse universo através, primeiro, dos 5 sentidos e dos outros sentidos que ainda a gente nem explorou, Sim. como intuição, percepção, Sim. né, que isso ocorre pelos nossos campos Exato. bioenergéticos. Né? E que são traduzidos também a uma linguagem, por exemplo, eu estou falando, mas minha fala, que tenta traduzir meus impulsos internos, está limitada ao universo de palavras que eu conheço, ao universo de formas que eu conheço, enfim, aos conhecimentos que estão gravados nessas minhas memórias. Então, há uma limitação natural da tradução disso pelo que eu sou, ou que você fala, minhas frequências. Sim. Pensamentos são frequências, memórias são frequências, tudo é frequência. O meu estado de consciência. O meu estado de consciência. É ele que vai determinar, no fundo, o universo que está à minha volta. Exatamente. E não só fisicamente, inclusive temporalmente. É interessante, né? Às vezes você passa por uma situação de estresse absurdo em que o tempo flui numa outra velocidade. Sem dúvida. Basta você querer desesperadamente que chegue a sexta-feira que você vê que o tempo flui numa velocidade diferente. Então, por isso que eu disse, e eu acredito que existe uma série, quando eu chamo o universo ser plástico, ele tem uma plasticidade porque ele também oscila de acordo com a frequência do observador. Aí é um conceito de dupla fenda, ok. Mas eu acho que é interessante esse primeiro diálogo sobre esse assunto, a gente vai ter que explorar isso. Obviamente, talvez aí... A gente vai ter que dividir em alguns temas, né? Os conceitos que você acabou de colocar, sem dúvida nenhuma, que entra na física quântica, exatamente, entra na lei da relatividade. Sim. O tempo não existe, né? A partir do momento que eu fico ansioso para que a sexta-feira chegue, a noção de tempo muda. Sim. E o universo ainda é o mesmo. E o universo externo ainda é o mesmo. Então, esse é o problema. Enquanto você está desesperado para chegar a sexta-feira, em casa, seu filho está indo lá na venda. Exatamente. Então, para você já está... Então você é o mesmo... Olha que maluco. É o mesmo mecanismo. Você consegue distorcer o tempo, o garoto está andando, vendo a formiga numa outra realidade e passa um camarada com uma outra realidade diferente. Então, e todos estão falando da mesma coisa. Sem dúvida. Mas por isso que a gente vai ter que explorar esse tema, porque existem infinitos universos, infinitas realidades. Né? Por exemplo, eu vou te trazer um exemplo que o Greg Braden sempre cita, que é aquela questão em Los Angeles, quando fizeram 20 minutos ou 1 hora de meditação, Sim. 1% da população parou, meditou no sentido de tranquilidade, paz, harmonia, etc.
nesse período de tempo onde um conjunto de pessoas, de 2% da população, meditou nessa direção, o nível de criminalidade na cidade diminuiu drasticamente, né? É um outro conceito de universo porque estamos todos conectados. E nós temos a capacidade de interagir com essa realidade externa, né? Desde que sintonizemos a mesma realidade ou a mesma frequência. Não precisa nem falar do Greg Braden, né? A gente está num momento de pandemia em que você tem uma onda, né, de medo, de insegurança, margeada pela falta de informação, pela ignorância, muitas vezes, ignorância não no sentido pejorativo, mas por desconhecer, né, o que está acontecendo. Entra numa massa e o camarada, além de ficar de quarentena em casa, ele literalmente pira, né? É interessantíssimo, na verdade, a partir o que é real, você pode explorar o universo, né? Isso é o mais fantástico, né? É aquela história do fractal, né? Você sai de o todo expressa um e um expressa... Então aí já vai entrar em outra física quântica de novo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente conseguiu tentar, pelo menos, aguçar um pouco a curiosidade de quem está ouvindo. E dar um primeiro pontapé na bola. E dar um primeiro pontapé na bola eu creio, isso que a gente está falando, para mim é muito sério, né? É sério porque mobiliza, ele traz questionamentos e pontos de observação distintos, muitas vezes, de quem está ouvindo isso, que pode eventualmente achar algo muito ruim, mas também ela pode despertar, abrir portas, né? Para que ela comece a tentar também enxergar no cotidiano e à sua volta elementos que de fato condizem com a realidade. Veja, só o tema eu, ser humano, lendo o que é real, já é um universo de temas, né? Sem dúvida. Porque quem eu sou, como eu estou constituído, né? Quais são minhas múltiplas realidades, eu como ser humano, né? Onde entra a questão do meu ego, onde entra a questão da minha mente, onde entram meus sentimentos, né? Como que a minha química pessoal interfere nos meus sentimentos. Percebe? Então, assim, só eu, que sou um microponto neste universo, já sou infinito para poder entender. Pode dar ensejo a uma outra realidade, é observação, né? Olhar o cotidiano, olhar a sua volta, ainda que sejam exemplos de coisas corriqueiras, ela não é uma linha contínua, é uma sucessão de eventos. É diferente de uma linha contínua. Se é uma sucessão de eventos, esses eventos não necessariamente se repitam iguais da mesma forma. Talvez a gente enxergue que eles se repitam iguais da mesma forma. Nosso condicionamento também gera isso, né? Que são as memórias também, né? Sem dúvida, a gente repete ciclos. Né? Ciclos. Bom, acho que é isso, né? Valeu? Valeu. Por hoje deu o tema. Vamos criar essa lista e vamos continuar. Vamos explorando isso aí um pouco mais. É isso aí.